Queria primeiramente dar bom dia a todos os presentes, cumprimentar aqui os nossos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Caetano Cuervo, ministro Thiago Paiva, registrar a grande satisfação de estar presidindo essa sessão, a convite aqui da organização da Corte, na pessoa da doutora Laila, e queria cumprimentar também todos os quatro participantes aqui dessa sessão, nas pessoas dos doutores Simário, Antônio Carlos, Gabriela e Lorena. Todos fiquem, então, já cumprimentados pela Corte. Grande satisfação e alegria tê-los aqui. Também saudar os nossos, aqueles que estão nos assistindo, doutora Marcele, doutor Marcos, doutor Jonathan, todos aqueles que, então, estão podendo participar aqui ou assistir dessa sessão. Sem maiores delongas, em razão do nosso tempo, vamos imediatamente passar a palavra aos representantes processuais do Partido Comunista e dos dois outros requerentes, que são os doutores Simário e Antônio Carlos, começando pelo doutor Simário, no prazo regimental de até 15 minutos, com a divisão que já foi feita pelos dois integrantes. Então, a palavra ao doutor Simário pelo prazo regimental. Bom dia a todos. Saúdo, primeiramente, ao senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral e aos demais ministros que compõem esta colenda Corte. Saúdo o ilustríssimo representante do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral Eleitoral, demais serventuários da Justiça e advogados e advogadas aqui presentes. Me chamo Simário Medeiros e falarei em nome dos recorrentes e recorridos Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista. Excelências, primeiramente, por uma questão fática, diga-se de passagem, que os irmãos Silva, apesar de não concorrerem anteriormente em alguma eleição, ostentando-se um perfil promissor da nova política, diferentemente do que alegaram, não são representantes daquela, e sim oriundos de uma oligarquia política, ao qual seus parentes, através da política, aumentaram consideravelmente o poderio econômico. A todo momento, os irmãos Silva venderam uma falsa política, tendo em vista pesquisas realizadas pelo IBOPE que demonstraram uma insatisfação com os candidatos que ocuparam anteriormente posição na estrutura política do estado do Paraná e, consequentemente, seus familiares. Adiante, apesar do período de pré-campanha não estar submetido a limite de gastos, no caso em apreço, foram realizados 75 eventos na fase de pré-campanha, caracterizando de forma indubitável uma propaganda antecipada e ainda o abuso do poder econômico, pois fora gasto quantia exorbitante capaz de desequilibrar o pleito eleitoral. Nós não podemos falar em gastos de pré-campanha moderados quando estes são o dobro dos realizados na campanha, excelências. Na campanha, tem-se gastos regulamentados, bem como subentende-se que no período de campanha a propaganda política é realizada de forma massiva. Portanto, excelência, nós não podemos admitir que gastos de pré-campanha sejam superiores ao gasto de campanha. Quem dirá o dobro? Não deveriam sequer ser a metade. 1/10 já seria demais, configurando-se claramente abuso do poder econômico. Ainda, citando o voto do ministro Fux no agravo regimental do agravo interno número 9 de 2016 São Paulo, fala que o uso de recursos financeiros está autorizado no período de pré-campanha, desde que feito com moderação. A única exigência é que seja compatível com as possibilidades do candidato médio. Ora, excelências, os senhores acham que a realização de 75 eventos, com a construção de palanques, contratação de equipe de marketing, dentre outras despesas, pode ser balizado com as características de um candidato médio? De start, ao entender deste causídico, não nos parece correta essa postura. Excelências, mais adiante, em relação aos minutos concedidos a maior aos irmãos Silva em entrevista em rádio, estação a qual, inclusive, pertence à família dos mesmos, nós não podemos admitir o argumento vazio e superficial de que 60 minutos a mais não são suficientes para desequilibrar o pleito e que são insignificantes. Devemos destacar que 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos
Qualquer trecho dessa entrevista com edição ou trucagem foi repetida e divulgada maciçamente para centenas de milhares de pessoas, posto que os canais de comunicação, as redes sociais, hoje, através do processo de viralização, são capazes de difundir rapidamente e para a maior quantidade de pessoas possível as ideias e as plataformas dos candidatos. Em relação à licitude das gravações, esta, apesar de não ter sido acolhida pelo tribunal de origem, o que acabou obstando a análise das reuniões no restaurante do senhor João Silva, merece, a nosso entender, ser rechaçada, tendo em vista a jurisprudência consolidada. Por exemplo, quando da análise do voto do relator ministro Carlos Brito, pelo Supremo Tribunal Federal, na ação penal 447 do Rio Grande do Sul, este entendeu pela licitude da gravação ambiental de diálogo realizada por um de seus interlocutores, mesmo que o outro não soubesse. Também, no RESP 40898, de relator do ministro Edson Fachin, no TSE, fala que a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial em ambiente público ou privado é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado submetido à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições. Portanto, eminentes ministros. Doutor Simário, por favor, gostaria de um esclarecimento a respeito de alguns desses argumentos que foram trazidos. Vossa Excelência se refere à questão das gravações ambientais a respeito da sua licitude no que tange a consideração como prova a respeito de determinados fatos. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, no caso concreto, especificamente, a respeito das duas gravações realizadas, uma em ambiente público e outra em ambiente privado, e se haveria, propriamente, alguma diferenciação possível de ser feita nessas hipóteses. Por favor. Pois não, Excelência. Obrigado pelo seu questionamento. Apesar de, no primeiro caso, o restaurante de propriedade do senhor João Silva ser considerado a priori um ambiente privado, este é equiparado pela jurisprudência como um ambiente coletivo, tendo em vista a grande quantidade de pessoas, assim como o centro espírita também é equiparado a um bem público, a um bem coletivo. Então, em ambos os casos, seria permitida a gravação do ambiente. Seria vedada, a priori, a gravação no ambiente privado, mas por ser equiparado perante a jurisprudência, esta fica lista ao ver da Justiça. Satisfeito, pode prosseguir. Portanto, eminentes ministros, são amplamente recepcionadas tais provas, o que permite a análise dos acontecimentos obtidos pelas mesmas, quais sejam a reunião realizada no restaurante João Silva, onde fora amplamente ventilado propostas de empregos àqueles que ajudassem sua eleição, conduta expressamente tipificada no artigo 41A das Leis das Eleições. Nessa esteira, Excelências, quanto ao entendimento firmado pelo Tribunal Regional Eleitoral pela necessidade do litisconsórcio passivo em relação ao dono de restaurante, bem como mais adiante em relação ao presidente do Centro Espírita, esta percepção, quando afrontada a jurisprudência, não parece correta, pois as Cortes Superiores entendem pela sua desnecessidade, conforme o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento do RESP 42270, assevera que, abre aspas, é dispensável do litisconsórcio passivo necessário quando o agente pratica conduta vedada ou o ato abusivo na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda. Adiante, Excelências. As fake news são o que há mais de abjeto e asqueroso na política brasileira e mundial. Não obstante,
os candidatos foram claramente beneficiados e não desmentiram qualquer das alegações postadas. No mínimo, excelências, era esperado uma conduta republicana por parte dos candidatos em desmentir as fake news. Afinal, quem cala consente. Observa-se uma concatenação de ideias por parte dos candidatos e do eleitorado, a qual disseminou essas informações. Frise-se, excelências, que pelo artigo 23 da Lei Complementar número 64/90, esboça que o tribunal terá livre convencimento para decidir tais questões, fundamentando-se em indícios, presunções e provas produzidas, desde que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Presidente. Doutor Simário, o seu microfone foi desativado. Perdão, excelência, perdão. Sim. Perdão. Sim, mas só um instantinho que o ministro Caetano quer fazer uma intervenção, por favor. O tempo do doutor Simário se esgotou. Eu quero só fazer uma colocação e acho que eu não vou nem passar a palavra para ele agora. Acho que ele, em 10 segundos da tréplica, vai me responder. Tá, presidente? Sim. Já que o Tá doutor ótimo. Simário está tréplica. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu só quero que ele me diga o seguinte. O senhor começou falando em nova política, oligarquia política, citou pesquisas. Isso é relevante para o que nós estamos julgando? Na conclusão, quem sabe, depois o senhor aborde esse tema, doutor Simário, para não interromper. Excelências, na verdade, eu gostaria de pedir uma flexibilização no tempo para terminar só meu raciocínio e, Sim. certamente, excelência, eu posso responder sua pergunta na réplica. Sim, um minuto então, doutor Simário. Como eu havia dizendo, o artigo 23 da Lei 64/90 esboça que o tribunal terá livre convencimento para decidir tais questões, fundamentando-se em indícios, presunções e provas produzidas, desde que preserve o interesse público de lisura eleitoral. Verifica-se, excelências, que a ostensividade das fake news foi utilizada como ferramenta do marketing dos irmãos Silva para manipular a opinião pública. Eles se mostraram como lobos na pele de cordeiros, falando em nova política, mas fazendo de oligarquia política já antiga no estado, fazendo parte de oligarquia política já antiga no estado do Paraná. Diante de tais argumentos, rogo pelo provimento do nosso recurso, bem como o desprovimento da parte adversa, ao passo que passo a palavra para o próximo constituinte. Aí eu respondo. Por favor, doutor Antônio Carlos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Cumprimento o ministro-presidente, os demais ministros, colegas serventuários da Justiça Eleitoral e também os colegas advogados que se fazem presentes. Dando continuidade à fala do colega, o doutor Simário, ademais, excelências, o Partido Comunista, trazendo à tona outro assunto, pode propor ação de impugnação a mandato eletivo, a AIME, pois a coligação encerra sua personalidade jurídica híbrida no dia do pleito, em consonância ao artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades. Excelências, em relação ao discurso proferido no Centro Espírita pelo seu presidente, senhor Lucas Souza, favorável aos irmãos Silva, primeiramente, o abuso do poder religioso, apesar de não estar regulamentado na legislação, se equipara ao abuso do poder político. O Centro Espírita, apesar de ser local privado, de acordo com a legislação eleitoral, equipara-se também a um bem coletivo, prevendo a legislação especificamente no artigo 37, parágrafo 4º da Lei das Eleições, a Lei 9.504, do ano de 1997, pela proibição de propagandas tais como a fixação de cartazes e qualquer conteúdo gráfico. Ademais, excelências, por considerarmos o abuso do poder religioso equiparado ao abuso do poder político, os candidatos não podem falar que não compactuaram com a atitude do presidente do Centro Espírita, o senhor Lucas Souza, observando que houve pedido explícito de voto com a exaltação das qualidades pessoais dos candidatos e menção ao referido pleito em questão. Ainda em relação ao abuso do poder econômico agora, temos juntado ao processo um relatório do Ministério Público, atestando que os candidatos estouraram o teto de gasto. Por fim, quanto ao afastamento dos candidatos pelos efeitos do acórdão proferido pelo TRE do Estado do Paraná, verificamos que as decisões na Justiça Eleitoral, via de regra, não possuem efeito suspensivo. Além disso, o mesmo TRE, que analisou os fatos e provas após a instrução processual adequada, resolveu cassar os mandatos dos irmãos Silva, pelos fortes motivos que embasaram a tese do Ministério Público.
A tutela provisória deve, então, ser mantida pela gravidade entendida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, por conta dos candidatos terem sido fraudulentos em relação ao pleito, violando o escrutínio popular e a soberania do povo. Doutor Antônio Carlos, por favor, gostaria de um esclarecimento de Vossa Excelência. Voltando um pouquinho na sua sustentação, o senhor se referiu à questão do abuso do poder político como podendo, de fato, fundamentar exatamente o pedido, né, de, enfim, cassação do mandato. No caso específico, qual é a fonte, qual é a base normativa que Vossa Excelência se baseia para exatamente estabelecer essa premissa, né? Ou melhor, essa conclusão a respeito da possibilidade do abuso do poder político caracterizar exatamente hipótese que enseja acolhimento pela Justiça Eleitoral? Por favor. Guilherme, eu complemento a sua questão de um ponto um pouco mais específico. Como é que o senhor leva o abuso do poder religioso a uma comparação ao abuso de poder político? Sim, que sim. Eu diria que é especialmente diferente do que nós temos, que eu tenho ouvido falar. Onde o senhor buscou essa inspiração para fazer essa comparação entre o poder religioso e político, que estaria muito mais vinculado ao poder estatal? Por favor, doutor Antônio Carlos. Pois não, Excelências. Excelências, tendo em vista a obtenção de tal dado relacionado a quando houve o abuso do poder religioso, se refere à prova que não foi obtida, que foi obtida, perdão, e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná considerou ilícita, tendo em vista que nós já pedimos o aceitamento da admissão dela sendo lícita, dado jurisprudência. Em relação ao abuso do poder político e religioso serem equiparados, dada a jurisprudência do tribunal. Certo? Pergunta respondida, Excelência? Sim, pode prosseguir, pode prosseguir. Excelências, tendo em vista os argumentos trazidos em sede de ação proposta, em face de ação e recurso, como já disse, pedimos pelo provimento do recurso e também em relação à licitude das gravações ambientais, que o entendimento firmado pelo TRE do Estado do Paraná seja rechaçado e que, consequentemente, seja analisado o conteúdo das mesmas. Destacamos também que sejam mantidos e estabilizados os efeitos da tutela provisória. Ademais, fica à vontade, Excelência. Doutor Antônio, Carlos, só 2 pontos que eu acho que Vossa Excelência não chegou a mencionar sobre a questão do aditamento feito pelo Ministério Público num determinado momento, né, já com a ação já em trâmite, a respeito desse tema tratado no aditamento, né, me parece que, enfim, pelo que eu recebi nos memoriais, há um questionamento a esse respeito. Gostaria que o senhor se manifestasse. E um segundo ponto é sobre exatamente a assunção do governo do Estado do Paraná pelo presidente da Assembleia Legislativa, quando na realidade há o vice-governador. Como é que o senhor, qual ponto, como é que o senhor se posiciona a esse respeito, né? Especialmente certo. Aqui. Excelência, eu acredito que o aditamento o qual o senhor se refere é acerca da questão financeira da extrapolação de gastos. Exato? Eu lembro que eu peço o acréscimo de 1 minuto, por gentileza, o tempo foi finalizado, apenas para encerrar. Fica autorizado. Mais 1 minuto, por favor. Certo. Lembrar que o que foi dito pelo Ministério Público foi a questão de R$8.000 acima do limite. R$8.000, que para um trabalhador médio é muita, Excelência. Excelência, em relação... O senhor pode repetir somente a segunda pergunta, por favor? Era sobre a questão do vice-governador não ter assumido o governo e sim o presidente da Assembleia. Sim. A ação foi proposta em face à chapa do candidato, certo, Excelência? Finalizando, ademais, e ressaltando, Excelência, que eu ia me esquecendo, a chapa é indivisível. Ademais, com base no artigo 224 do Código Eleitoral, roga-se por novas eleições. Tá ótimo. Eu estou satisfeito. Vamos agora, então, passar para os oradores que representam os irmãos Silva, que são as doutoras Gabriela e Lorena,
dentro do prazo regimental que nós temos para a sustentação. Passo, então, a palavra à doutora Gabriela para poder proceder à sustentação oral. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos e todas. Bom, primeiramente, eu cumprimento o excelentíssimo senhor ministro-presidente e os demais ministros que compõem essa corte. Ainda cumprimento o ilustríssimo membro do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral Eleitoral, e os colegas advogados e advogadas. Bom, sem mais delongas, inicio a minha fala. Primeiramente, eu abordarei as questões preliminares do caso, sendo seguido da minha colega Lorena, que abordará as questões de mérito. Bom, o presente recurso ordinário tem origem em 3 ações de impugnação, em 3 ações de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação ao mandato eletivo ajuizadas em desfavor de João Silva e José Silva, e que culminaram na sua indevida cassação e na sua inelegibilidade pelo período de 8 anos. E aqui, excelências, eu destaco que foi indevida, pois João Silva foi eleito ao cargo de governador do estado do Paraná com expressos 68% dos votos do eleitorado. E José Silva foi eleito ao cargo de deputado federal, tendo sido o mais votado do Brasil. Ou seja, fica claro que a vontade popular é no sentido que eles se mantenham em seus cargos, de modo que a reforma da decisão, ora combatida, se mostra como a medida mais viável. Bom, segundo a decisão, restou consignado que os ora recorridos praticaram propaganda antecipada, abuso de poder econômico. Desculpa, Oi? Presidente, já vou interromper a manifestação com um breve questionamento que tem me sido muito caro nas manifestações que têm vindo das tribunas em casos desse tipo. Eu gostaria de saber da advogada o quão relevante é para mim, julgador, o fato de terem sido feitos 68% dos votos por um candidato ou o fato de o outro ter sido mais votado na existência ou não de um ilícito eleitoral que possa levar à cassação conforme a norma pátria. O quanto eu devo considerar isso? Sim. Obrigada, excelência. Bom, obrigada pelo questionamento. Bom, aqui eu destaco apenas para corroborar, em conjunto com a inexistência de gravidade das condutas praticadas por eles, que em conjunto com essa inexistência de gravidade, também com a expressa vontade popular deles se manterem no pleito, bom, todas as evidências são no sentido de que eles se mantenham em seus cargos. Eu destaco apenas para corroborar todas as minhas alegações mesmo. Entendi. Certinho? Pode prosseguir. Tá bom, então, o tribunal ele entendeu que eles teriam praticado propaganda antecipada, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Mas essas questões serão rebatidas pela minha colega Lorena. Antes, eu adentrarei nas questões preliminares, porque todas essas ações foram maculadas por diversas irregularidades formais. E a primeira dessas diz respeito ao julgamento em conjunto dessas demandas, que evidentemente foi irregular, pois essa colena corte já consignou entendimento no sentido de que a litispendência entre feitos eleitorais ela pode ser reconhecida quando há uma identidade da relação jurídica base das demandas, de modo que o seu reconhecimento ele deve ser feito à luz do caso concreto, conforme restou consignado no número 348 de relatoria do ministro Henrique Neves. Bom, aqui no presente caso, é evidente que essa relação jurídica base inexiste, porque primeiramente observa-se que os candidatos, eles concorreram e foram eleitos por meio de sistemas eleitorais diferentes, majoritário e proporcional. E ainda corroborando isso, não há nenhuma causa de pedir que esteja comum em todas as ações. É certo que há uma que esteja presente em 2, por exemplo, mas não em todas. Além disso, outra irregularidade formal diz respeito ao ajuizamento da AIGE antes do registro de candidatura. Isso porque Marcos Rocha ajuizou a sua ação de investigação judicial eleitoral em face de João Silva no dia 23 de setembro de 2022, ou seja, ele não tinha formalizado seu registro e ele ainda não figurava como candidato. E nesse sentido, em diversos julgados, essa igreja corte já se manifestou no sentido de que o termo inicial para o ajuizamento da AIGE é o registro de candidatura, não sendo cabível a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual benefício contra quem já possui a condição de candidato, conforme a interpretação do artigo 22, inciso 14 da Lei 64/90. E além disso, eu destaco que essa AIGE em específico, ela busca apurar
uma suposta compra de votos realizada por João Silva. Mas o artigo 41A da Lei das Eleições determina expressamente que a conduta ali prevista diz respeito sobre candidato. Doutora Gabriela, só um esclarecimento, até voltando um pouquinho sobre a questão da reunião das ações, Vossa Excelência destacou bem sobre o fato de, no âmbito eleitoral, no âmbito da justiça eleitoral, na realidade, haver a necessidade da relação jurídica básica como fundamento. Mas se nós tivermos fatos que são comuns em relação a mais de uma ação, isso por si só, a existência de fato comum, não é suficiente para permitir a reunião das demandas, até para, por exemplo, aproveitar as provas produzidas e análise dessas provas no mesmo momento, no mesmo conjunto, a respeito dessas demandas. Gostaria de esclarecer, ainda que eu saiba que aqui há alguns outros fatos, mas há alguns que são comuns. Então, gostaria que a senhora esclarecesse esse ponto, por favor. Bom, aqui a defesa entende que, para o bem do próprio exercício de defesa das partes, que não seja reunida para eles produzirem as provas para cada fato em processos distintos, para que a sua defesa não seja cerceada mesmo. Tá ótimo. Pode prosseguir. Continuar? Pode prosseguir. Pode. Bom, além disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele consignou que o litisconsórcio passivo teria sido irregular na medida em que as partes autoras não acrescentaram no polo passivo os terceiros que contribuíram para o abuso de poder, supostamente contribuíram no abuso de poder religioso e na compra de votos. Mas não foi apenas essa irregularidade que nós observamos. Isso porque, já sabemos, em nenhuma das 3 AIDs que foram ajuizadas em face de João Silva, figurou no polo passivo o seu vice, o seu candidato a vice-governador. Isso afronta frontalmente a súmula número 38 dessa colenda corte, que ela dispõe que nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. E, além de todas essas irregularidades em que se busca aqui serem reconhecidas por essa egrégia corte, eu destaco novamente as que já foram reconhecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, apenas para corroborar as minhas alegações, que é em relação ao aditamento, o indevido aditamento promovido pelo Ministério Público e ainda o uso indevido de uma prova evidentemente considerada ilegal, que foi a prova ambientada. Bom, é isso. Passo a palavra agora à minha colega Lorena. Por favor, doutora Lorena. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores ministros, meus colegas advogados e advogadas e os demais senhores e senhoras que acompanham essa corte virtual. Conforme minha colega Gabriela mencionou, vou dar continuidade às falas da defesa de João e José Silva, adentrando no mérito das questões que foram, com a devida vênia, senhores, erroneamente apreciadas pelo TRE. O primeiro ponto a ser elencado aqui é a propaganda antecipada, em razão da massiva divulgação dos irmãos em suas redes sociais, apesar de que também, senhores, foi reconhecida pelo TRE a ausência do pedido explícito de votos, o que se mostra incoerente, pois o artigo 36A da Lei das Eleições prevê a necessidade do pedido explícito de votos, que no caso teve sua ausência reconhecida. Além disso, senhores, existe uma tese do ministro Edmar Gonzaga, que também foi complementada pelo ministro Luiz Fux, que estabelece 3 critérios objetivos para a caracterização da propaganda antecipada, e entre eles está o pedido explícito de votos, que novamente friso que teve sua ausência reconhecida. Doutora Lorena, só um ponto que eu gostaria que a senhora esclarecesse. Essa expressão pedido explícito seria sinônimo de pedido expresso e eliminaria, portanto, a noção das circunstâncias, das condições, ou seja, do chamado pedido implícito, né? Enfim, seria exatamente esse ponto que a senhora está desenvolvendo? Gostaria desse esclarecimento. Obrigada pelo questionamento. Excelência, conforme eu falei, o artigo 36A, ele prevê esse pedido explícito de votos. Então, outras formas do candidato demonstrar sua vontade de estar à frente do pleito não caracteriza esse pedido explícito de votos.
Portanto, é por conta disso que eu venho aqui frisar que essa questão teve sua ausência reconhecida. E aqui não cabe essa propaganda antecipada exatamente em razão disso. Porque por conta da propaganda antecipada ter o pedido explícito como um de seus 3 requisitos, já desconfigura aqui. Eu estou satisfeito. Pode prosseguir. Muito obrigada. Tem um questionamento? O ministro Tiago quer fazer um questionamento, doutora Lorena, Claro. um instantinho. Doutora Lorena, a senhora mencionou na sua discursiva de que não houve propaganda antecipada, mas consta do processo de que as rádios da família Silva ofereceram 60 minutos a mais em entrevistas aos seus representados. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Será que se os outros candidatos tivessem tido esses 60 minutos a mais, eles teriam tido esse percentual de votação em excesso que disse a sua colega Gabriela? Obrigada pelo questionamento, Excelência. Essa questão, com a sua permissão, eu vou abordar um pouco depois de outros esclarecimentos que eu venho aqui fazer. Mas eu venho novamente frisar que um dos requisitos essenciais da propaganda antecipada é o pedido explícito de votos, que na verdade não teve. Então, essa questão das entrevistas, eu vou abordar um pouco mais adiante. Tudo bem? Tudo bem. Pode prosseguir. Muito obrigada. Outro ponto, Excelências, que foi reconhecido pelo TRE é o abuso do poder econômico decorrente dos gastos excessivos dos irmãos na pré-campanha e da suposta doação direta de pessoas jurídicas. Porém, é necessário destacar aqui que apenas R$8.000 em conjunto, somado dos 2 candidatos, foram extrapolados, correspondendo cerca de 0,07% do limite de gastos para a campanha de governador e deputado federal, sendo que esse limite, senhores, se encontra na casa dos milhões, de modo que não há como falar aqui em alteração no resultado e no desequilíbrio do pleito, pois não pode presumir a gravidade de tal conduta, além de que também não houve demonstração em concreto. Além disso, senhores, há um entendimento dessa corte de que os gastos da campanha devem atender o princípio da razoabilidade, o que aqui no caso não foi violado. E também, acerca do segundo ilícito, não há provas que corroborem com a suposta doação de pessoa jurídica. Além de que, enquanto sócios, os irmãos Silva têm direito, sim, de usufruir do lucro das empresas familiares, não constituindo o ilícito da doação indireta, mas sim do correto usufruto do dinheiro dos irmãos. E por fim, senhores, também acerca do questionamento que me foi feito anteriormente, venho aqui falar a respeito do uso indevido dos meios de comunicação, em relação aos disparos de mensagem em massa e das entrevistas extras concedidas por João Silva. Pois bem, acerca dessas questões, não há provas robustas para alegar o uso indevido dos meios de comunicação, pois foram anexados apenas 15 print screens para provar que houve essa massiva divulgação nas redes sociais. Além de que também, senhores, não há nexo de causalidade, pois não há nenhum elemento que enseja a mínima relação entre os candidatos e os eleitores que fizeram voluntariamente essas divulgações. Além do mais, de que não há nada que comprove a abrangência desses conteúdos que foram divulgados através de redes sociais. Em relação às entrevistas, venho aqui dizer que não houve uma exposição massiva dos candidatos, pois foram concedidas apenas 4 entrevistas extras, totalizando 60 minutos. E diante disso, eu posso aqui afirmar que não afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, a ponto de gastar o mandato do deputado federal mais votado no Brasil, de um governador que foi eleito por 68% dos votos. Portanto, excelências, a fim de assegurar a legitimidade das eleições, a democracia e a vontade popular, se requer no mérito que sejam desprovidas as alegações feitas pela parte adversa e que foram reconhecidas pelo TSE, que são a propaganda antecipada, o abuso do poder econômico e os indevidos dos meios de comunicação. Agradeço. Muito obrigado, doutora Lorena. Acho que o ministro Caetano gostaria de fazer alguma intervenção? Ministro Caetano. Está com o microfone desligado, ministro. Agora voltou. Encerrou o seu tempo, a doutora Lorena, ou já finalizou? Ela terminou. Já terminei minha exposição. Ela terminou. O tempo terminou dela? Não, ela terminou. Ela terminou antes. Se não terminou, vou perguntar para ela, então, uma coisinha para que ela possa usar o tempo dela. Doutora Lorena, embora a senhora tenha feito essa defesa com relação a 60 minutos, eu lhe pergunto, do ponto de vista da gravidade
porque pense na banalização do uso a maior de 60 minutos por todos os candidatos em concessionárias de serviço público como são rádio ou TV. Será que o tribunal não deve, de certa forma, entender que esta é uma conduta que, embora não possa não ter sido decisiva para o número de votos, ela não é grave o suficiente para, eventualmente, uma penalidade, pensando também que as decisões dos tribunais eleitorais elas têm um efeito pedagógico sobre os comportamentos dos candidatos? Pode responder, doutora Lorena, por favor. Obrigada, Excelência. Em relação à gravidade dessas 4 entrevistas de 15 minutos cada, eu venho aqui afirmar que não é uma questão que afeta a normalidade e a legitimidade do pleito, a ponto de caçar o mandato do deputado federal mais votado do Brasil e de um governador eleito por 68% dos votos. É possível analisar, diante desses fatos, que a vontade popular é que os irmãos realmente estejam à frente do pleito. Portanto, essa conduta de 15 minutos a mais nas 4 entrevistas não configura algo com uma gravidade tão abrangente a ponto de caçar o mandato dos irmãos. Ministro Caetano, satisfeito? Sim, senhor. Eu acho que nós conseguimos concluir sem necessidade de passarmos do tempo, né? Então, dito isso, concluída a fase inicial das sustentações, vamos agora, então, à fase da réplica e da tréplica, né? Eu, então, tenho que passar a palavra ao doutor Simário, que fará a réplica em 3 minutos, a partir de agora. Com a palavra, doutor Simário. Obrigado, Excelência. Primeiramente, Excelências, em relação ao questionamento do ministro Caetano, entendo pela relevância, sim, dos ora candidatos terem ostentado aquela campanha da nova política, porque essa foi a plataforma da sua, como eu posso dizer, da sua propaganda em si. É por isso que abusaram do poder econômico, realizando inúmeros eventos e gastos exorbitantes na pré-campanha para consolidar esse perfil. Acredito que numa pesquisa realizada pelo Ibope, a amostra que foi colhida teve esse questionamento se eles queriam votar em candidatos que nunca foram eleitos antes, tal, tudinho. E os irmãos Silva sempre se venderam assim. Todavia, nós discordamos, é sim relevante esta ventilação da nova política, porque eles nunca fizeram, apesar de nunca terem feito parte da política, seus familiares já ocuparam cargos nela. Em relação ao que foi ventilado pela outra parte, diga-se que a vontade popular, assim como muitos outros princípios, não é um princípio absoluto. A gente não pode deixar de lado a lisura do processo eleitoral com base apenas num princípio que que o candidato for eleito com a massiva quantidade de votos. Não, a nosso ver, não nos parece guarida esta afirmação. Em relação à propositura da AIGE, depois do período de registro, antes do período de registro de candidatura, nós asseveramos que a AIGE pode versar sobre fatos passados do registro de candidatura, bem como, em determinadas hipóteses, pode sim ser proposta, quando analisada o abuso do poder econômico e o abuso de autoridade. Diga-se que o artigo 237 do Código Eleitoral assevera que a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade de voto serão coibidos e punidos em todas, como assim o ministro Caetano, acredito, falou, na forma repressiva, preventiva e dentre outras. Em relação à reunião das ações
com base no artigo 96b, feito pelo relator do caso no tribunal originário, eu requeiro só apenas 30 segundos. Doutor Simário, porque o problema é que aqui nós não fizemos intervenção, então o senhor tinha que ter observado o prazo de 3 minutos, né? Tá bom? Ok, então. Vamos então para a tréplica com a doutora Gabriela, que irá fazer uso da palavra a partir de agora. Com a palavra, doutora. Bom, diante de tudo que eu expus aqui, e também a minha colega Lorena expôs, é evidente, excelências, que a decisão aqui combatida, ela deve ser revista, na medida em que as ações que deram início ao caso se mostraram completamente temerárias. Observa-se que as condutas alegadas pelos investigantes não foram amparadas por um vasto conjunto probatório. Não há nas ações nenhuma prova robusta que caracterize as ilicitudes que eles alegaram. Pelo contrário, elas se caracterizam, na realidade, como apenas meras ilações, eivadas de juízo valorativo. É inadmissível que 2 candidatos que concorreram ao pleito eleitoral sem praticar nenhuma conduta que tenha violado a lisura de toda a concorrência, sejam cassados. Além disso, como eu disse, essas ações elas apresentaram irregularidades formais desde o seu ajuizamento até o seu julgamento. Diante de todo exposto aqui, João e José Silva requerem que a cassação do acórdão em vista da reunião das ações, sendo determinado o julgamento separado para cada uma delas e, alternativamente, não for esse o entendimento, nós requeremos a manutenção no que tange a composição do litisconsórcio passivo necessário e também a não caracterização da propaganda eleitoral antecipada, da não caracterização de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Terminou, doutor? Está ótimo, então. Está ótimo. Antes de encerrar propriamente aqui a nossa sessão, eu vou, primeiramente, fazer um registro aqui importante do desempenho dos 4 oradores, né? Todos se houveram muito bem nas suas falas, nos seus argumentos, enfim. Então, já fica aqui de antemão o nosso reconhecimento aí pela importância. Acho que, né, nós na Faculdade de Direito não estamos muito acostumados, né? Eu, como professor, observo meus alunos, estão muito acostumados a ter atividades orais, né? E eu acho que aqui a competição é um momento muito apropriado e adequado para que vocês possam, de fato, enfim, sair daquela tranquilidade da prova escrita, né? Para poder, de fato, serem avaliados num outro tipo de ambiente, e até mesmo porque a gente sabe que na fala, né, muitas vezes a coisa vem sem refletir 2, 3 vezes, enfim, quando na atividade escrita a gente já tem um período aí maior, né? Então fica esse registro e os 4 foram muito bem, né? Fica o meu registro. Eu queria passar a palavra aos nossos 2 ministros para as suas considerações finais, de modo que nós possamos, então, depois, em seguida, encerrar a sessão. Ministro Caetano, por favor, com a palavra. Pessoal, eu acho que se tivéssemos uma competição, talvez mais vinculada ao direito do trabalho, ao direito civil, ao direito penal, talvez, teríamos muito mais participantes e certamente teríamos um nível inferior. Isso não é um preconceito, nada, mas quem gosta de direito eleitoral gosta de direito eleitoral. A pessoa não entra no direito eleitoral pela metade. E Sim. Isso se percebe também das manifestações de vocês. Vocês leram, com certeza, estudaram a fundo, vocês sabiam enfrentar tudo que nós dissemos, então vocês estão mantendo o alto nível dessa competição. Meus parabéns aos 4, certamente as 2 duplas estão concorrendo ao prêmio máximo e certamente vocês 4 estão concorrendo às melhores posições. Não sabemos quem vai ganhar, evidentemente, mas meus parabéns, viu? Olha, continua no alto nível que eu tenho visto até agora. E vocês foram muito bem. Parabéns. Muito obrigado, ministro Caetano. Ministro Thiago, por favor, também suas considerações finais.
Ministro Guilherme, eu só quero agradecer a participação nesse painel, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. As duas equipes certamente se prepararam muito bem, estão aqui dispostas a dar continuidade a esse estudo do direito eleitoral. E para nós foi uma satisfação imensa partilhar dessa juventude de vocês, esse entusiasmo e essa alegria. Então, muito obrigado pela participação e parabéns também às equipes. Tenho certeza que o desempenho dos quatro se deveu também à circunstância dos seus treinadores, dos seus professores orientadores, e aqui eu faço registro até a doutora Marcele, né, professora Marcele presente, tenho certeza que tem o dedo aí forte dos orientadores, né, toda essa preparação, né, para a apresentação, não só a feitura dos memoriais, né, a elaboração dos memoriais, mas também preparação aqui da apresentação oral. E óbvio que acho que acho não tenho certeza, a circunstância diferente do que acontece até numa sessão de tribunal, apesar de não ser tão diferente assim não, porque eu, por exemplo, quando tenho dúvidas sobre algumas questões de fato e até algumas questões de direito, muitas vezes, eu interrompo o advogado para indagar e, além disso, mesmo quando estou votando ou quando não sou o relator, em vários casos, acabo não tendo tido acesso aos autos propriamente, né, não tendo tido a oportunidade de ver peça por peça, eu faço indagações sobre alguns aspectos do caso, né? Então, assim, aqui vocês tiveram, de fato, assim, momentos bem próprios para interromperem aquilo que vocês muitas vezes treinaram, né? Ficaram, sei lá, 50 vezes falando a mesma coisa durante 15 minutos, ou durante 9 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, mas depois aqui você já tem aquela coisa do momento, né, que da interrupção, do questionamento, e aí vocês têm que voltar ao fio da meada, né, resgatar o raciocínio para poder dar prosseguimento, o que realmente tem que ser muito valorizado, né, porque não é aquela coisa da mera repetição do que foi treinado, né, mas sim do momento aí, enfim, se a gente tivesse uma representação teatral, seria aquela coisa, né, da deixa, né? E agora, né? Como fazer, né? Sem desbarrar do ministro Caetano, por favor. Doutor Guilherme, aqui eu quero me penitenciar também, porque eu fiz questionamentos que fugiram, talvez, um pouco aquela pauta mais processualística e dos fatos, porque eu senti em ambos algumas posições de cunho político nas suas manifestações, mas eu quero dizer que no direito eleitoral isso é relevante. Sim. Às vezes é importante lembrar que o candidato foi eleito com 70% dos votos, às vezes é importante lembrar que ele faz parte de uma família oligárquica. Sabendo colocar isso, há uma relevância, porque o nosso papel, especialmente do TSE, também é político, não é? Sim. De certa forma, é um campo especial do direito. Então, eu acabei fugindo ali, então eu quero me penitenciar que talvez eu tenha atrapalhado um pouco mais em virtude disso, mas eu estou me justificando aqui, até porque estamos todos aqui aprendendo um pouco a manejar o direito eleitoral, não? Só mais parênteses aí. Desculpa, é importante isso. E é importante também essa ideia da consolidação de uma cultura, né, no âmbito do direito eleitoral, porque até foi dito até pelo ministro Wilson, né, na sessão anterior, a respeito da alternância que acontece na composição dos TREs e do próprio TSE e a descontinuidade, né? Muitas vezes o entendimento que prevaleceu durante um determinado biênio não vai prevalecer no biênio seguinte, né? Enfim, então, por força da composição ser bem diferente daquela que era anteriormente, isso a gente sabe que acontece. Eu até falo com alguma experiência no âmbito dos juizados especiais federais, né, na Justiça Federal, em relação à composição das turmas recursais, quando havia a alternância de 2 em 2 anos, a mudança da composição da turma recursal, muitas vezes um determinado tipo de entendimento mudava completamente e isso gerava uma certa instabilidade, uma certa insegurança, enfim. Né? A gente sabe que o direito é bastante dinâmico e, por isso, a importância de termos aí realmente estabilidade e, em razão disso, a Justiça Eleitoral também tem essa particularidade, né? Essa característica que é própria dela, né? Enfim. Mas, dito isso, eu acho que já me falei mais do que eu deveria.
me penitenciando aí, porque o Marcelo sabe que eu gosto de falar muito, então... Não, são os melhores votos do TRF aqui do Rio. Até parece. Eu, mais uma vez, agradecendo aí o convite né, da Escola TSE, de todas as outras entidades e instituições que estão envolvidas aqui na organização. Devolvo a palavra à doutora Laila, né, para fechamento aí da nossa sessão. Mais uma vez, muito obrigada. Acho que não importa quantas vezes eu digo muito obrigada em nome da comissão, será suficiente para agradecer a participação dos nossos excelentíssimos avaliadores e do brilhante desempenho das equipes. Nós estamos muito, muito orgulhosos, muito felizes com a maneira como a competição está caminhando. Mais uma vez, senhores, muito obrigada. Doutor Guilherme, conduzindo perfeitamente a presidência. Doutor Caetano, nosso avaliador assíduo em inúmeras partidas. Doutor Tiago, muito, muito obrigada. Doutora Marcele, mentorando brilhantemente. E lembro aos avaliadores que, por favor, preencham as fichas de avaliação. Sim. Estou disponível para qualquer suporte. E vamos encerrar a sessão agora, ok? Laila, mais uma vez, muito obrigada, porque você tem sido, você e Daniel, guerreiros diários. Obrigada. É importante que isso fique registrado no vídeo. É verdade. Muito obrigada, professora. Muito bom. Laila tem se revelado a papisa do despacho saneador. Qualquer defeito, ela vai lá e localiza. Ótimo mesmo. Um grande abraço a todos, então, esperando revê-los aí em breve. Né? Bom dia para todos. Muito bom revê-lo. Até mais. Bom dia.